Oi, galera, tudo bem? Bom, então na aula de hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos sobre reprodução. Então a gente viu já alguns conceitos gerais, viu a reprodução voltada para o grupo das plantas e agora vai ver a reprodução voltada para o grupo dos animais. Vamos juntos? Bom, então na aula de hoje o que é que a gente vai discutir? A gente vai discutir a questão dos genes e da hereditariedade. A gente já falou um pouquinho disso antes. A gente vai discutir a questão da divisão celular. Então, como é que uma célula se divide? Como é que são produzidos os gametas? Como é que um organismo cresce? Depois a gente vai falar sobre como o zigoto se desenvolve, então depois da fecundação, como é que aquela única célula formada se desenvolve até um organismo todo, e os tipos de desenvolvimento que a gente vai ver dentro do grupo dos animais. Então, genes, o que a gente tem a ver com isso? Né? Qual a importância dos genes para a minha vida, para a vida dos animais, para a vida de todo mundo? Gente, vamos lembrar, então, que os genes são esses pedacinhos do material genético, pedacinhos do DNA, que são responsáveis por a gente ter as características que tem. Então, eles existem nas plantas, nas bactérias, nas algas, nos protozoários, nos animais, em todos os seres vivos. A gente vai ter genes. Então, são eles que vão dizer se um cachorro vai ser grande ou se vai ser pequeno, qual vai ser o tipo de cabelo que uma pessoa vai ter, a cor da pele, se aquela árvore vai ser uma árvore que cresce muito ou que cresce pouco, se ela vai dar frutos mais doces, ou se o fruto tem um gosto mais azedo. Tudo isso são determinados pelos genes. É lógico que existe a influência do ambiente nisso tudo, mas quem tem o livro ali com as informações são os genes. E eles são herdados dos pais. Então, o organismo que originou ao outro é quem passa os seus genes. Então, se é na reprodução sexuada, esses genes do filho vai ser uma mistura dos genes que vieram dos gametas da mãe e do gameta do pai, certo? Se é uma reprodução assexuada, então esses genes são idênticos ao do organismo que originou, que a gente chama de organismo mãe. Então, por exemplo, naquele exemplo que a gente já discutiu em umas atividades anteriores, se uma estrela do mar quebra um braço e desse braço cresce uma estrela do mar nova, ela é geneticamente idêntica à anterior, ela é um clone, certo? Então, os genes vêm dos organismos que deram origem àquele organismo que a gente está olhando. Tá bom, professora, mas é só da variação? É só da mistura desses genes que vão surgir as variações? É só porque eu tenho mistura do gene do pai com o da mãe? Que a gente vai ter tanta diversidade, assim, de formas, tamanhos, cores, nos animais, nas plantas, nas bactérias e tudo mais? Não é. E aí é importante que a gente conheça as mutações. O que são as mutações, no final das contas? Mutações são mudanças que acontecem nas informações que os genes têm. Então, os genes é como se fosse um caderno cheio de informações, um livro. Uma mutação é uma alteração feita na informação que está ali. E ela pode ter diversas causas. Pode ser causada por fatores ambientais, por exemplo, radiação. A gente ouve falar, certo? Pessoas que ficaram expostas à radiação de acidentes de usinas nucleares, tiveram muitos problemas, câncer, malformação das crianças que nasceram e por aí vai. Então, essa é uma influência ambiental. Mas o próprio envelhecimento é uma fonte de mutações, porque as células vão perdendo a capacidade de copiar essas informações genéticas toda vez que elas se dividem. Elas perdem essa capacidade de copiar tão direitinho. Então, é como se a gente, sei lá, quando eu estivesse copiando, certo? Uma página de um livro para um caderno, a gente comece palavras. Então, algumas falhas acontecem. Essas falhas podem ou não ter algum efeito, certo?
Então, às vezes a gente esquece uma palavra, mas não muda o efeito, a gente continua entendendo o texto, certo? Mesma coisa com os genes. Se acontece uma mutação ali, pode não ter efeito nenhum, pode continuar tudo funcionando como estava. Algumas mutações podem trazer prejuízos, então fazer com que aquelas células não funcionem mais direito. E outras mutações podem até trazer vantagens, certo? Trazer diferenças na forma como aquele organismo é, ou pelo lado de fora, né, como ele aparenta ser, ou no funcionamento dele, que podem trazer vantagens ambientais. Por exemplo, se eu tenho uma população de borboletas brancas, num lugar onde sempre neva, essas borboletas ficam disfarçadas na neve, porque é branco no branco. Se eu tenho uma mutação que faz essas borboletas ganharem uma cor um pouco diferente, ficarem mais acinzentadas, elas ficam mais fáceis de serem vistas. E aí, consequentemente, elas podem ser mais comidas pelos passarinhos. Nesse caso, seria uma mutação que causaria um prejuízo. Agora, esse é um exemplo real das borboletas. E aconteceu perto da época da Revolução Industrial. Quando a gente tem a Revolução Industrial e as indústrias começam a jogar muita fuligem no céu, mesmo quando estava tudo cheio de neve, agora a paisagem ficava mais acinzentada, mais escura. Então, aquelas borboletas que antes eram mais fáceis de serem vistas pelos passarinhos, passam a ser as que conseguem se esconder melhor. E aí as brancas é que são mais facilmente predadas. Então, dependendo da variação, ela pode ser positiva, negativa, depende também do ambiente. Então, são as mudanças nos genes que geram a variabilidade. Existem também alguns processos que acontecem durante o momento ali de divisão da célula que podem gerar mais variabilidade. Eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouquinho. Vamos falar um pouco de divisão celular. Então, existem dois tipos de divisão celular, a mitose e a meiose. Cada uma delas serve para funções diferentes na vida daquele organismo. Vamos começar falando sobre mitose. A mitose ela multiplica as células, criando cópias idênticas. Então, uma célula se divide, formando duas geneticamente idênticas. Então, essas células são sempre clones. E ela é muito importante para o crescimento do organismo, para o desenvolvimento e para a manutenção desse organismo enquanto ele está ali vivo. Bom, o que acontece na mitose? A célula, apesar de se dividir, a quantidade de material genético continua exatamente a mesma. Por quê? Porque antes dessa divisão acontecer, ela duplica. Então, ela duplica todo o material genético e depois divide por 2. Então, originando duas células. Quando a gente multiplica por 2 e divide por 2, o resultado é 1, é o mesmo. Então, é isso. Quando a gente tem lá, depois da fecundação, a formação do zigoto, e ele vai se desenvolver no embrião, é através da mitose que isso acontece. Quando a gente ouve, não, as nossas células mortas da pele, né? As células morrem a cada não sei quantos dias. Por que não abre um buraco, então, na nossa pele quando as nossas células estão morrendo e sendo renovadas? Porque a gente tem outras células fazendo mitose, aquelas que não morreram, certo? Se dividem e vão preenchendo esses espaços. Então, para o crescimento, para o desenvolvimento e para a manutenção, certo? Acho que não vai funcionar. Vamos para o próximo. Agora, a meiose, ela multiplica células, mas ao invés de formar 2, ela forma 4, certo? Agora, a meiose forma um tipo especial de células, que são as células reprodutivas, chamadas de gametas. E aí, essas células, no final da divisão, vão ter metade do material genético que a célula mãe tinha. Como é que isso acontece? Essa célula vai, como lá na mitose, multiplicar o material genético dela, então por 2, vai dobrar a quantidade,
vai dividir uma primeira vez, dando origem a 2 células, e essas 2 células vão se dividir de novo, dando origem a mais 2. Então, eu vou multiplicar esse material genético por 2 e vou dividir por 4 células filhas. Ou seja, cada uma delas vai ter metade. Por que isso é importante? Porque os gametas têm que se unir para fazer a fecundação. Então, quando eu juntar metade da mãe com a metade do pai, no final eu vou continuar tendo a quantidade inteira de material genético daquela espécie, certo? Então, é por isso que os gametas têm só metade do material genético, porque a gente vai somar as metades do pai e da mãe para dar origem a um novo organismo com material genético completo. Então, meiose é importantíssima para a reprodução sexuada dos organismos. Meiose vai acontecer para a produção de gametas nas plantas, nos animais, nos fungos, certo? E na meiose, existem alguns eventos que podem gerar mais variabilidade genética. Então, o material genético fica disperso ali no núcleo da célula, ele se condensa e precisa se parear ali na região do meio da célula, quando a meiose está acontecendo. Nesse momento, podem acontecer trocas entre os cromossomos, certo? Então, trocar um pedacinho de um gene por de outro. E aí isso gera variabilidade também. Então, além da mutação, certo? Essa troca de pedaços de genes que a gente chama de crossing over. Vamos ver agora, então, como é que um zigoto se desenvolve até virar um embrião. Então, como é que de uma célula formada depois da fecundação, a gente chega num embrião que vai se desenvolver até um organismo adulto inteiro, certo? Então, isso tudo vai depender da mitose. Essa célula vai se dividindo várias vezes, e as células filhas também vão se dividindo várias vezes e se transformando em outros tipos de célula, que é o que a gente vai ver aqui nesse vídeo. Eu vou deixar o vídeo marcado aqui num card em cima, porque não está dando certo de fazer a apresentação do vídeo enquanto eu gravo, tá bom? Então não deixe de clicar aqui, ó, no card aqui em cima, para verem essas divisões celulares todas. Bom, depois então que essa célula, que os dois gametas se fundem formando o zigoto, e essa célula do zigoto se divide várias vezes, a gente tem a formação do embrião, certo? Que nada mais é do que o começo do bebezinho. O embrião da planta fica guardado dentro da semente. O embrião dos animais pode estar guardado dentro de um ovo ou pode se desenvolver ali dentro do corpo da mãe. Isso varia muito. E aí, dependendo de como esse embrião se desenvolve, a gente pode classificar esse animal de um jeito, numa classe ou em outra. Então, em alguns animais, é dentro de um ovo, certo? Então, esse ovo é colocado pela fêmea ali no ambiente e esse embrião se desenvolve completamente fora do corpo da mãe, dentro ali do ovo. Em outros animais, os embriões se desenvolvem dentro do corpo da mãe. Então, é o caso, por exemplo, dos mamíferos, certo? E em outros grupos, os animaizinhos, os embriões se desenvolvem dentro de ovos, mas esses ovos ficam guardados no corpo da mãe. Ela não coloca os ovos no ambiente. E aí a gente vai ter as 3 classificações. A galera que coloca o ovo no ambiente, deixa ele lá para se desenvolver até o ovo rachar e eclodir, a gente vai chamar de ovíparos. São os peixes, os passarinhos, né, as aves, os sapos, os répteis, toda essa galera põe o ovo no ambiente, deixa ele lá. Quando o embrião tiver terminado seu desenvolvimento, virar um filhotinho, ele racha o ovo e vai para a vida. A galera que se desenvolve única e exclusivamente dentro do corpo da mãe, a gente chama de vivíparos. Então, por exemplo, os mamíferos, certo? Então, a gente vai ter o boi, os humanos,
cachorro, gato, toda essa galera que se desenvolve dentro do corpo da mãe, se alimenta ali dentro do corpo da mãe, é chamada de vivíparo. E a galera que tem ovo, mas esse ovo não é colocado no ambiente, ele se desenvolve dentro do corpo, certo? Ou da mãe ou do pai, a gente chama isso de ovo vivíparo. São as arraias, algumas espécies de tubarão, os cavalos marinhos, então, algumas cobras. Então, toda essa galera põe ovos, certo? Tem ovos, mas esses ovos não são colocados no ambiente. Esses ovos se desenvolvem dentro do corpo. No caso do cavalo marinho, esses ovos se desenvolvem dentro do corpo do macho. Não é a fêmea que fica grávida, é o macho. Então, tendo dado uma olhada nisso tudo, a gente chega ao final da nossa aula sobre reprodução de animais. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Fiquem de olho na atividade e se tiverem dúvidas, podem me chamar no WhatsApp e tem um livro didático para consultar e os textos ali da própria atividade para ajudar vocês, tá bem? Um beijinho!